Querida igreja, irmãos e irmãs do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus nos conceda a rica medida do seu Espírito Santo, para que, guiados e orientados pelo Espírito de Deus, possamos, ao ouvir as suas palavras, compreender e guardar essas palavras em nossos corações, nós que somos renascidos de Deus, para que, guiados pelo Espírito Santo, possamos viver como renascidos de Deus, viver esta fé e testemunhar esta fé a quantas pessoas tivermos oportunidades. Ontem, pastor Fernando, logo no início, disse como o Espírito Santo trabalha quando, após a primeira devoção da manhã, antes das palestras, o assunto que veio a nós falava do tema no qual nós também iríamos falar e falamos durante todo o dia. Vocês perceberam que todas as leituras também deste culto, que não foram escolhidas por mim, mas são leituras já estipuladas para todo final de semana, que nós chamamos de trienal, já escolhidas, não lidas apenas aqui, hoje, nessa congregação, mas provavelmente na maioria das congregações do nosso Brasil e até no mundo. E as leituras também apontam para tudo aquilo que nós falamos e vivenciamos neste final de semana. O amor de Deus. Nós que recebemos este amor de Deus, é o amor de Deus para o mundo inteiro. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 17, esse texto nós temos aqui talvez um dos principais versículos da Escritura Sagrada, quando ouvimos de muito, é o resumo de toda a Bíblia, João 3,16. E eu confesso que foi este o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. E quando o pastor de congregação sempre dizia que também este versículo, cada confirmando deveria decorar, porque em momentos oportunos teriam a oportunidade de proferir esse versículo para consolo e testemunho do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas antes desse texto, nós temos um fato interessante, uma conversa de um homem chamado Nicodemos, que vai altas horas da noite procurar o Salvador Jesus. É interessante que as primeiras palavras de Jesus para Nicodemos foram: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Antes de nós entrarmos no nosso texto propriamente dito, quantas vezes na vida você já disse, eu nasci de novo? Muitas vezes, talvez, diante de um grande perigo, de um acidente, que talvez sofreu, passou, ou vivenciou, ou até falamos, aquela pessoa nasceu de novo. Talvez diante de uma enfermidade, aonde talvez os médicos disseram, olha, não tem jeito, não tem cura, prepare. Certa vez, quando o pastor de uma congregação, a senhora de idade dos seus 60 anos por aí, chegou e disse, pastor, os médicos disseram que eu tenho uma grave doença e que a minha vida não é longa. Mas eu confio num Deus que sabe de todas as coisas. Um Deus que sabe o que é melhor para mim e que seja feita a vontade do Senhor. Depois desse diagnóstico, já se passaram mais de 25 anos e essa senhora continua viva. E testemunhando da sua fé e o amor de Deus. Eu nasci de novo. Certa vez, ouvi a história de pastores que estavam indo para um encontro teológico e de repente, pastor indo com o seu carro,
Estava um dia chuvoso e seu carro derrapa numa curva. Ele consegue controlar o seu carro e para apenas 1 metro do precipício. Ele sai trêmulo do carro e diz: obrigado, Senhor, eu nasci de novo. E quando ele chega no encontro, ele compartilha aquilo com os colegas pastores e diz: hoje eu fui abençoado por Deus, hoje eu nasci de novo. E ele então conta a história que numa curva seu carro havia derrapado e ele parou a 1 metro do precipício. Hoje Deus me abençoou. E aí o outro colega pastor olha para ele e diz: então, meu irmão, eu fui mais abençoado do que você, porque meu carro nem derrapou. Eu vivo o nascimento a todo momento. A todo momento. É interessante que, muitas vezes, na nossa vida que conhecemos do amor de Deus, achamos que é normal. Ler João 3,16 parece que é algo até natural em nossa vida. Mas vamos tentar imaginar Nicodemos. O que foi para aquele homem ouvir de Jesus sobre um novo nascimento? Porque quando Jesus diz para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui não se trata de sobreviver de um perigo, conforme eu citei há pouco. Não é isso. Aqui trata-se de passar da morte para a vida. Esse novo nascimento é passar da condenação para a salvação. Uma vida longe de Deus, alguém que não está reconciliado com Deus, e agora então tem a sua reconciliação. Interessante destacar algumas coisas deste texto. Para nós, conforme eu disse, talvez algo comum, talvez acordar de manhã é tão natural que nem lembramos de agradecer. Talvez chegar à noite e deitar a cabeça no travesseiro é algo tão natural que nem lembramos porque eu sobrevivi aquele dia. Talvez ir à igreja é tão natural, ouvir a palavra, cantar, receber a Santa Ceia, ouvir do pastor aquelas palavras, aquelas belas palavras, palavras de Cristo: vai em paz, fique em paz, os teus pecados estão perdoados. Irmão e irmã, você consegue imaginar o que significa isso? Fique em paz. A paz que Cristo dá, porque os nossos pecados estão todos perdoados. Nicodemos era um homem respeitado, fariseu. Nicodemos, ele era um membro do Sinédrio, ele era mestre em Israel. E até podemos dizer, Nicodemos era um religioso exemplar. Isto mesmo. Um religioso exemplar. E o que foi que esse homem ouviu? Ouviu de Jesus: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Primeiro aprendizado aqui: religiosidade não substitui regeneração. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem: mas eu pertenço à igreja tal, eu sou luterano desde que eu nasci. Olha, Nicodemos era um dos principais dos fariseus. Ele conhecia a lei, ele conhecia de cor, sabia de todas as coisas, talvez exemplo para muitas pessoas. Era um homem religioso, mas ele não tinha nova vida. Por quê? Porque ele não tinha Jesus. Ele não tinha Jesus no seu coração. Ele não era um regenerado. E aí Jesus, conhecendo o coração, a mente: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aquele homem que era moralmente correto, ele ouve, talvez naquele momento,
não sei se seriam palavras duras, mas palavras que num primeiro momento confundiu ele. Ele não consegue entender realmente o que estava acontecendo. Ele não consegue entender o que Jesus estava querendo dele. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São palavras de Jesus. O problema do ser humano não é comportamento. Nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Isso é natureza. A natureza humana é pecadora. Nós nascemos em pecado. Não é isso que diz o Salmo 51? Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. É por isso que nós levamos as crianças ao batismo, porque já nascem em pecado e precisam do novo nascimento. Precisam ser regeneradas, precisam da reconciliação e então, de uma maneira tão simples, visível, pela água e pela palavra, recebe o batismo e pelo batismo então tem o novo nascimento. Pelo batismo tem a nova vida. Afinal, você lembra que dia você foi batizado? Eu fui batizado aos 13 dias. O novo nascimento, a nova vida. Paulo, numa das leituras que lemos neste culto, em Romanos 4, ele fala de Abraão. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que Abraão, ele não foi justificado por obras. E ali o apóstolo Paulo destaca claramente, pela fé somente. Pela fé. Em Romanos 3, nós aprendemos, que todos pecaram. Todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Precisamos do amor de Deus. O Salmo 121, esse é um salmo que em muitas casas, nós temos lá na parede um quadro, com ele escrito, aonde esse salmo diz que o Senhor é quem nos guarda. É Ele que nos guarda. Isso pressupõe que nós não conseguimos nos proteger e nos guardar sozinhos. É Deus que nos guarda. E Gênesis 12, ali Deus fala da história do pai Abraão, aonde Deus ele mostra o chamado de Abraão. E Abraão não iniciou o movimento por si só. Ele é chamado por Deus. Não é uma decisão de Abraão ir, mas Deus chama Abraão para ser pai de todas as nações. Benditas serão todas as nações da terra, e você será uma bênção para muitos. Foi Deus. Em todas as leituras nós vemos a ação de Deus, Deus indo ao encontro do ser humano pecador. Por quê? Porque o ser humano por si só, sozinho, está perdido. A sua salvação, ela vem de fora, ela vem de Deus. Precisamos nascer de novo, e é Deus que nos dá este nascimento. E é isso que Jesus queria que Nicodemos entendesse. Nicodemos, não é você. Não é você. Porque Nicodemos, na sua religiosidade, confiava em si mesmo, naquilo que ele fazia ou deixava de fazer. E aí Jesus mostra algo diferente para ele. Que esse novo nascimento, ele vem da parte de Deus. É obra de Deus e não humana. É interessante que quando aqui Nicodemos, ele pensa talvez fisicamente, porque ele diz o quê? Mas Senhor, como que eu vou fazer voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus está falando espiritualmente. Porque Jesus diz o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui está a base do ensino bíblico. E por que não dizer também de tudo que falamos neste final de semana da missão
Porque converter alguém não é obra humana, é ação de Deus, é ação do Espírito Santo, aonde Ele age, Ele converte, é Ele que coloca e sustém esta fé. Em Tito capítulo 3, versículo 5, ali o apóstolo diz que o batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É Ele que age. Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Nós ouvimos e é o Espírito Santo que age por esta palavra e dá nova vida. Sim, o Espírito Santo, ele age pela palavra e pelos sacramentos batismo e santa ceia. E é o Espírito Santo que nos faz viver como regenerados, viver como salvos. É Ele que nos conduz à cruz de Cristo. É Ele que nos faz olhar para a cruz. Por quê? Porque sem Cristo, nós estamos de um lado, imagine uma montanha, um lado, e do outro lado Deus, e um abismo profundo. Não conseguimos chegar a Deus, mas pela cruz de Cristo temos acesso ao Pai, somente por Jesus. E é isso que João diz também, citando a serpente lá no deserto. Vocês lembram aquele texto, quando Moisés estava conduzindo o povo no deserto? Povo rebelde, se queixando de tudo, até do próprio Deus. De repente vem cobras venenosas. E essas cobras então começam a picar as pessoas, e as pessoas estavam morrendo. E olha que interessante, Deus poderia muito bem eliminar todas as cobras, todas as serpentes. Mas o que Deus diz para Moisés? Moisés, levante um pau, uma madeira, uma haste, bem alta. E lá então coloca uma serpente de bronze. E todo aquele que olhar para a serpente não morrerá, mas será curado. Irmãos e irmãs, as pessoas deveriam apenas olhar para a serpente e saber que ali tinha a cura. É a mesma coisa para nós hoje. Olhamos para a cruz de Cristo, nela confiamos e cremos, e ali está a salvação. Na cruz não existe morte para nós, mas na cruz, por causa da morte de Cristo, nós temos a vida, e a vida eterna com Deus no céu. Porque o novo nascimento só é possível porque Cristo morreu em nosso lugar. E é por isso que, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Sim, o novo nascimento se dá em Cristo Jesus apenas. Desde a década de 90, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem o lema Cristo para Todos. Todos os cartazes que nós temos, isso já se faz mais de 30 anos, sempre tem Cristo para todos. Deus amou o mundo. Jesus não veio para salvar apenas a mim e a você, Ele veio para salvar o mundo inteiro, mas nós já temos esta salvação. Sim, se eu morrer hoje, eu posso dizer, eu estarei no céu, porque Jesus me dá esta garantia. Eu não posso ter essa dúvida. Em Cristo eu tenho o céu, mas muitos ainda caminham longe de Cristo e não têm o que nós temos. Essa esperança vive em nossos corações, muitas pessoas ainda não a possuem. E aí, qual é o papel nosso como igreja? De viver esta fé, viver Cristo e levar Cristo realmente para todas as pessoas. Para quantas pessoas nós tivermos oportunidade. Por quê? Porque nós sabemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus, Ele veio para salvar a mim e a todas as pessoas. Esse novo nascimento que nós recebemos nos dá uma nova vida, nos dá uma nova direção. Não vivemos como o mundo vive.
Diz o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele vem dizer: o meu viver é Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença na nossa vida, não apenas para este mundo, mas também para a eternidade. Mas dizendo para este mundo, faz diferença viver Cristo, porque nós sempre vamos viver como filhos de Deus agradecidos por tudo que somos e temos, aonde Deus tem nos colocado. Agradecidos pela família que nós temos, pela igreja que nós temos, pelo trabalho que nós temos, pela vida que nós temos. Mas a pergunta talvez seria: como viver agradecido em meio à dificuldade? Certa vez, numa das paróquias que eu trabalhei, eu tinha uma visita para uma vovó. Eu confesso para vocês que uma das coisas que mais gostei no ministério pastoral foi visitação pastoral. E eu visitava muito, muito mesmo. Os vovôs, que não podiam vir à igreja, eu sempre ia ao encontro deles e lá realizava o culto e a Santa Ceia, algo que eu amava. Certa vez eu tinha uma visita a uma senhora chamada Maria, a Dona Maria. Dona Maria, já 19 anos, que tinha sofrido um derrame, ela não caminhava e tudo dependia dos outros. Tudo dependia dos outros. E aquele dia da visita, nós pastores também, tem dia que a gente não está tão bem assim. Eu não acordei muito bem aquele dia, eu disse: eu não vou visitar a Dona Maria, porque se eu for lá hoje, eu vou aborrecer ela, eu vou me aborrecer, eu não estou bem hoje, vou ficar em casa. Mas aquela visita é marcada um mês de antecedência. E eu então, aquela luta interna dizendo: vou ou não vou, vou ou não vou. Eu peguei o telefone para ligar à filha dela e dizer: olha, vou marcar uma outra hora, um outro momento para visitar a Dona Maria. Peguei o telefone, comecei a discar, coloquei o telefone e disse: eu vou visitar a Dona Maria, mesmo contra a minha vontade. E fui. Quando eu cheguei na casa da Dona Maria, a porta da sala aberta, ela sentada na sua cadeira de roda, ela olha para mim e diz: Pastor Éder, que bom ver o senhor por aqui, tem umas 2 horas que eu estou sentada te esperando. Eu, 19 anos numa cadeira de roda. Aquele dia, aonde eu fui levar algo para a Dona Maria, além de levar, que levei, eu trouxe para mim. Foi como talvez uma evangelização da Dona Maria na minha vida. Na minha vida. Assim vive os regenerados. Eles louvam a Deus mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Porque sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. E mesmo nas dificuldades, o regenerado sabe que tem tudo. Ele tem o perdão, a paz, o céu. Mesmo nas dificuldades. E eu perguntei a Dona Maria: Dona Maria, a senhora pode me dizer por que a senhora tem essa alegria no coração e mesmo nas dificuldades, dependendo de tudo e de todos, ainda consegue ser alegre e transmitir isso? Ela diz: porque eu tenho Jesus no meu coração. Isso é aonde a gente viver como regenerados de Deus será. É claro que nós, como seres humanos, temos altos e baixos, somos pecadores e Deus nos perdoa quando nós erramos. Mas como é bonito ver os filhos de Deus renascidos, agradecidos, mesmo diante das maiores dificuldades da sua vida. Talvez você também passa por uma ou outra dificuldade.
Talvez problemas acontecem na sua vida. A tendência nossa como ser humano, muitas vezes é reclamar, se queixar, até do próprio Deus. Lembra o que fez o povo de Israel? Se queixando de Moisés, se queixando de Deus. Sim, esse é o ser humano pecador. Mas aquele que tem um novo nascimento, ele olha para o mais importante, que é a graça e o amor de Deus na sua vida. E isso é que faz toda a diferença. É isso que faz nós vivermos diferentes neste mundo. É isso que me faz olhar para as pessoas com amor e compaixão e não deixar de falar para elas de Jesus. O renascido de Deus, ele vive numa vida de gratidão, mas ao mesmo tempo, conforme o lema da igreja, ele quer crescer em ações de graças. Ele quer que outros conheçam também a boa nova da salvação. Nicodemos, nós temos depois o que aconteceu nesse novo nascimento, que realmente com certeza aconteceu na vida dele. Porque nós temos relato que quando Jesus estava crucificado, quem era um dos que estavam lá ao pé da cruz? Nicodemos. Nicodemos estava lá. Ele foi também um renascido de Deus. Sim, os renascidos de Deus vivem em Cristo e compartilham Cristo. E valorizam os momentos de poder estar com Cristo e receber de Cristo tudo que somente Ele tem a nos oferecer. E nesse compartilhar, ele acontece com coisas simples da nossa vida, e muito simples. Uma senhora da congregação, ela era tesoureira da congregação, que eu trabalhei. Ela trabalhava numa farmácia. E de repente, chegou uma senhora na farmácia para comprar um medicamento, e as duas começaram a conversar. E a cidade que eu trabalhei, chamada Santa Maria de Etibá, é uma cidade de pomeranos. E essa cidade, as pessoas, lá, as duas maiores igrejas é da Confissão Luterana e a nossa. São as duas maiores igrejas no município. E lá eles têm o costume de chamarem, então, a Confissão Luterana de luteranos e a nossa, da IELB, de missures. Então, os missuri e os luteranos. E aquilo me incomodava um pouco. Nós também somos luteranos, não somos missuri. Porque tem suas diferenças. No sul, nós somos luteranos e a Confissão Luterana somos evangélicos. Então, tem suas diferenças, aí de estado para estado. E aí as duas começaram a conversar e eu tinha dito para a igreja, quando alguém perguntar de qual igreja vocês são, vocês dizem, sou da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E as duas conversando, e elas diziam, qual igreja você é? Eu sou da Luterana, a senhora falou. E a senhora da nossa igreja, mas eu também sou da Luterana, mas eu sou da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, não é a mesma da sua. Aonde fica a sua igreja? E ela não queria falar missura, porque se falasse missura, a outra iria saber. Eu sou da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E as duas conversando, não chegavam num consenso aonde que ficava essa outra igreja. E havia feito uma reforma na igreja lá em Santa Maria. E a igreja ficou linda, muito linda mesmo. E aí ele disse o seguinte, não, eu sou daquela igreja lá perto dos Correios. Está lá a Igreja Evangélica Luterana. Você é daquela igreja linda, que tinha ficado muito bonito. E a senhora da igreja disse o seguinte, lindo é o que tem lá dentro. Vem ver. Olha que maravilha. Lindo é o que tem lá dentro. E a senhora veio e se tornou membro da IELB. Lindo é o que tem aqui dentro. Essa é a igreja. Essas quatro paredes aqui, se não tivessem vocês, talvez de nada valeriam. A igreja está aqui, dentro do templo. Somos o corpo de Cristo. Lindo é ver vocês na igreja. Lindo é ver vocês vivendo como renascidos de Deus. Lindo é poder estar na casa de Deus
e ouvir: perdoados estão os teus pecados. Lindo é estar na casa de Deus, ouvir a palavra, cantar hinos de louvores, orar, receber o corpo e sangue de Cristo para perdão, vida e salvação. Lindo é sair da igreja e ouvir: vai em paz, vai na bênção do Senhor. E assim vivemos como renascidos de Deus, não apenas aqui dentro, mas aonde Deus tem nos colocado, aonde nós estivermos, porque lá Deus está comigo. E é assim que Jesus nos diz: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Lindo é viver esta fé e morrer nesta fé, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna, que é o céu. Lindo é morrer em Cristo. Felizes os que morrem no Senhor. Lindo será quando Jesus voltar e dizer para mim e para você, os que viveram como renascidos de Deus, e ouvir de Jesus: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do Rei, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E estaremos eternamente com Jesus no céu. Amém. Ficamos de pé? Que a paz de Deus, que vai além do vosso humano entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo para a vida eterna. Amém.